Daniel Bandeira, estamos iniciando o Clube do Livro Várzea do Capibaribe, apresentando o papo acadêmico com a interação minha, Daniel Bandeira, Rafael Marques. Olá, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Socorro Aguiar. Que maravilha estarmos aqui nesse papo acadêmico. E Zezinha Lins. Obrigada, Socorro, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Participando aí do papo acadêmico e conversar um pouco sobre a obra desse escritor incrível, né, que é Ailton Krenak. O papo acadêmico ele vem exatamente com essa proposta de discussão e o foco hoje é com o escritor, né, Ailton Krenak, uma das personalidades importantes da literatura nacional e que teve grande participação na defesa dos povos indígenas na Constituição de 1988. O Krenak traz uma série de discussões pautadas em 4 capítulos de sua obra, que nós vamos discutir hoje. Saudações dos Rios, Cartografias para Depois do Fim, interessante esse título, não é? Cidades, Pandemias e Outras Geringonças e Alianças Afetivas. É interessante como ele discorre por esses temas de uma forma fluente, como os rios de água doce de suas terras, de suas paisagens tão importantes no contexto da natureza física e a sua relação com a natureza humana. No início, Saudações dos Rios, o texto vem exatamente trazendo uma percepção dessas relações. E ele diz assim: embora os povos indígenas tenham, muitos deles, sido sacrificados do convívio com sua terra, ele traz para a gente que muitos dos povos veem ainda para o que não lá mais está a fauna, a flora, a existência dos bichos, das plantas, em meio ao deserto de pastos em que a região foi transformada durante o século XX, conseguem ver a floresta, a inovação, o nome de todos os insetos e répteis, os pássaros, os animais peçonhentos, as plantas, os fungos que existiam ali e apontar um lugar de cada um na paisagem. Saudações dos Rios envereda por esse caminho, envereda por essa importância que é preciso escutar as vozes dos rios, pois eles, os rios, falam, sejamos nós água em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo. Se nós não tivermos essa fluência na nossa existência, estaremos perdidos. Então, essa referência dos rios nos traz exatamente uma postura humana diante da natureza, como afirma Socorro Aguiar. Primeiramente, gostaria de expressar meu agradecimento ao professor Daniel Bandeira em trazer para o nosso papo acadêmico Futuro Ancestral, de Ailton Krenak. Professor Daniel, essa é a voz que precisamos ouvir. É um livro proativo, é um chamamento para um novo olhar, a partir do cuidado. É um livro que deve ser lido por todos que desejam ir além do pré-estabelecido. São reflexões fortes, que nos inspiram, que nos inquietam, porém, o autor nos conduz a ouvir a voz dos rios, para que possamos entender que somos água em matéria e espírito. É exatamente essa dimensão que nos leva à transcendência. Entusiastas da literatura somos. Além de ler e escrever, compartilhamos nossas aprendizagens. É a nossa missão. Não é, Zezinha Lins? É isso mesmo, Socorro. E esse trechinho que o professor trouxe, né? Ele me fez lembrar algumas situações reais, né?
das quais eu participei. E também me trouxe um trechinho do livro que diz assim: outra prática alvitante é transformar as margens de um rio em pasto, depois de 50 anos, vendo gado, gente e máquinas pisoteando o solo. O rio se cansa, sim, pois quando a paisagem se torna insuportável, o rio migra e conflui para outras viragens, rios da memória, rios voadores que mergulham, que transpiram e fazem chuva. E isso me lembra que há algum tempo, alguns anos, enquanto educadora, eu fiz um projeto junto com a direção da escola onde eu trabalhava na época, e eu, junto com alguns professores e estudantes, fomos conhecer, levamos, claro, uma pessoa, convidamos um especialista na área e fomos conhecer de perto a fonte do Rio Goitá. Caminhar no percurso do rio, o Rio Goitá é um rio daqui da nossa cidade, que é Glória do Goitá, e o nome também vem a partir desse rio, que é um nome tupi-guarani, que significa Pedra Baixa. Então, nós fomos observar, né, a fonte e percorremos o rio. Não todo, lógico, que ele vai longe, mas pelo menos o que passa pelo nosso município. E podemos perceber isso, sabe? O percurso do rio, onde as pessoas escolheram para criar gado, nossa, o rio estava realmente agonizando. E interessante é que ele surgia lá na frente, como se eu acredito que ele mergulhava, né? Era impossível ele correr ali livremente, e lá na frente ele surgia para logo adiante agonizar novamente. E isso foi triste de ver, porque aí a gente percebe porque as pessoas colocam a criação do gado e a existência do rio como se fossem duas coisas opostas. A forma de manejo, né, de manejar a criação do gado, termina fazendo isso, colocando como se fosse uma coisa não pode existir sem a outra, e isso não é bem assim. Outra coisa que a gente percebeu é que nesse percurso do rio, onde tinha gado, onde criavam gado, também plantavam uma árvore chamada algaroba, que é uma árvore que veio do deserto do Peru e que ela é considerada uma árvore que deu certo no Nordeste, porque ela é uma árvore resistente. Só que ela é resistente porque ela absorve água tão profundamente que atrapalha, então, né? Então, onde tem essas árvores e a criação de gado, então o rio realmente estava agonizando. Então, podemos perceber isso e nos surpreender também com esse rio valente, sabe? Que lutava sozinho, lutando sozinho pela própria sobrevivência. Mergulhava e ressurgia. Então, essa observação que nós fizemos foi uma experiência assim fantástica, e que durante a leitura desse livro eu viajei muito por esse percurso do rio da minha cidade, o Rio Goitá. E quando você fala disso, Zezinha, desse rio da sua cidade, de Goitá, isso me lembra também a universalidade que Fernando Pessoa traz no rio da minha aldeia. O rio, né, da minha aldeia traz a referência do rio Tejo, o rio que é conhecido mundialmente, e o Fernando Pessoa ele afirma que o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Então, essa relação de ancestralidade que há em Krenak, há também em Fernando Pessoa, há em nós, habitantes do Recife, aqui habitantes do estado de Pernambuco, na relação com o rio Capibaribe. O rio Capibaribe, da Várzea, tem as águas cristalinas e, quando ele vai passando pelos bairros a caminho do mar, ele encontra as ilhas coaguladas de lama, de homens plantados na lama, como afirma o João Cabral de Melo Neto no poema O Cão Sem Plumas, que é um cão destituído de beleza, com as marcas rudes do progresso, com as cidades invadindo as suas margens, com lodo, lama e putrefação.
Então é preciso voltar à ancestralidade ideologicamente para entender a importância dos rios, os rios de água doce, como aparece na canção do nosso querido Rafael, que vai nos dar o prazer da musicalidade. Muito bem. Na canção Purificar o Subaé, né, do então Caetano Veloso, trabalhando sobre essa perspectiva do rio, né, onde diz: purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água doce quem é, dourada rainha senhora. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água doce quem é, dourada rainha senhora. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água doce quem é, dourada rainha senhora. E é isso. A musicalidade no dialogismo temático, nessa relação da música, da literatura, da arte visual, essa relação dialógica, interdiscursiva, interdisciplinar, que vem à tona aqui sobre a luz do Ailton Krenak. O segundo capítulo do livro, As Cartografias para Depois do Fim, é interessante que as cartografias propostas por ele são as cartografias afetivas, não aquelas dos mapas, né, enrijecidas pela imagem parada e fria, mas essa relação que a geografia, né, o traçado geográfico tem com a identidade humana. E ele afirma que estamos vivendo no mundo onde somos obrigados a mergulhar profundamente na Terra para sermos capazes de recriar mundos possíveis. Acontece que nas narrativas de mundo onde só o humano age, essa centralidade silencia todas as outras presenças. Nós não estamos sós no mundo, não há só o mundo dos seres humanos, há um mundo ativo, criativo, vivo, que é a natureza, que são os animais, que é a fauna, que é a flora, que é tudo isso que nos proporciona uma existência no mundo capaz, né? Um mundo possível, que é o mundo da junção desses elementos. O homem só em si, ele é muito frágil. Ele é destituído da grandeza que é essa relação maior com o universo. Esse mundo que, visto de cima, é plural, é vasto, é dinâmico. E assim o Krenak volta a nos desafiar para essas reflexões a respeito dessas cartografias para depois do fim. E esperemos nós, né, que depois do fim nós tenhamos novos começos. E que novos começos sejam diferentes dos que nós vivemos, que a nossa geração está vivendo, ou que a geração que nos colocou no mundo viveu. Então é isso, a reflexão maior do autor, que nos instiga a pensar, a refletir, a ver o mundo mais dinâmico, mais plural, mais harmônico, mais compartilhado, sem a ganância, sem a escravização, sem a deteriorização do meio em que nós vivemos. Pois é, professor Daniel. Diante dessa preocupação do autor, mundos possíveis, eu pude sentir semelhanças entre os escritos de Krenak e Leonardo Boff, a partir da dimensão do saber cuidar, a ética do humano, compaixão pela terra. O cuidado, na perspectiva de Leonardo Boff, nos conduz à reflexão na dimensão do cuidado comigo, com o próximo, com todos e com tudo. E assim nos coloca, Krenak, não somos protagonistas nesse planeta. E muito foi construído antes de existirmos.
Krenak nos convoca a pensar sobre a nossa conexão com o meio ambiente, a natureza e todos os seres. Você não acha, Zezinha? Com certeza, Socorro. Inclusive, enquanto você falava, quando o professor Daniel falava e depois você, essas falas fez com que eu lembrasse de um texto que eu li, um trecho de um texto que eu li recentemente, essa semana, do escritor Geraldo Adame, de Minas Gerais. Ele cita, nesse texto dele, o radialista ecologista Armando Cury. E esse Armando Cury, ele pregava o seguinte: quando alguém diz que devemos preservar a natureza como se estivéssemos prestando favor a ela, engana-se. O maior beneficiado com isso será o próprio homem. Porque na luta, natureza versus homem, não tenhamos a menor dúvida, a natureza mesmo mesmo ela arrasada, mesmo ela destroçada, ela será vencedora. Não é isso? E assim, ela se transformará. Olha que interessante que ele fala muito nisso. Ela se transformará em um monstro terrível que sem pressa assistirá ao fim do reinado do homem sobre a terra. Ninguém jamais assistirá ao enterro da natureza. Ao contrário, ela sepultará todos, a própria humanidade, se não for tratada com o respeito que merece. E realmente, ninguém vai ver o enterro da natureza, mas com certeza ela vai ver o enterro da humanidade. Mas isso se não for tratada com respeito. Por isso é tão importante estarmos aqui, né, plantando uma sementinha nesse assunto, trazendo, falando sobre isso, porque é muito importante. Porque é isso que precisamos fazer. Todo mundo precisa fazer alguma coisa para que não aconteça isso, que é um futuro que pode sim acontecer, né? Um futuro não desejável, mas que se ninguém fizer nada, acontece. Esse é um dos motivos pelo qual estamos aqui conversando sobre esse assunto. E é interessante, quando se fala exatamente dessas relações, né, que os ancestrais indígenas, na página 38, ele afirma o seguinte: os ancestrais indígenas e de outras tradições instituíram mundos onde a gente pudesse experimentar a vida, cantar e dançar. Mas parece que a vontade do capital é empobrecer a existência. E essa existência da qual se fala aqui no livro é uma existência que tem que ter a consciência da finitude humana, como você coloca, Zezinha, a finitude humana. Nós somos levados a querer se perpetuar no mundo como se a coisa existencial, eu peço permissão pela palavra coisa, a existência humana, ela não fosse transitória. Ele diz que uma bananeira morre, tem seu ciclo, dá o seu cacho, costa de bananeira, ela morre. Uma árvore, ela cresce, ela dá fruto e ela tem o seu tempo. E por que nós nos apegamos incansavelmente nessa fúria de permanência? Isso nos torna sofridos, porque se nós encarássemos essa nossa existência como uma passagem nesse mundo e que nós pudéssemos deixar para esse mundo as nossas experiências, as nossas vidas na construção de um mundo melhor, essa passagem seria mais tranquila, seria mais plena e em plena voz. Com certeza absoluta. Eu só queria adicionar aqui esse comentário aqui que eu acho maravilhoso e muito pertinente. Eu lembrei do grande filósofo, né, professor de filosofia, Mário Sérgio Cortella, que disse que os filhos que mundo deixaremos para nossos filhos dependerá muito dos filhos que deixaremos para este mundo. É uma reflexão muito interessante a partir dessa perspectiva que o professor abordou. E aí vem um diálogo constante com a música, com a literatura, com a filosofia, com a história, com a noção de pertencimento, né? Todos esses aspectos que dão a pluralidade da discussão que estamos hoje aqui processando, né, de uma maneira tão descontraída e tão tranquila
a respeito de uma obra que aparentemente pequenininha, não é? Poucas páginas, mas de uma profundidade, de uma descoberta constante, que a gente fica, assim, eu diria, instigado a levar essa obra para muitos espaços de discussão, porque realmente aqui a gente tem uma visão de mundo de quem sabe o que é a Terra e o que a Terra pode nos prover de essencial para a existência. Um livro pequeno, uma grandiosidade de conteúdo incrível. Não é um livro tão pequeno, mas realmente ele muda a nossa visão de mundo. E aí a relatividade do que a gente chama de pequeno, não é? Pequeno, justamente. Pequeno no tamanho, grande em conteúdo, ensinamento. Exatamente. Imenso, né? É um mundo de descobertas que nós temos aqui nas mãos. Vamos para a terceira parte do livro. Uma terceira parte que a gente tem aqui, as cidades, pandemias e outras geringonças. É o próximo slide que a gente coloca aqui para que o público veja, acompanhe, tenha essa noção do que é que nós vamos falar. Essas reflexões a respeito das cidades em pandemias e outras geringonças, isso vem à luz do que nós passamos como seres humanos no mundo, né? Durante os anos de 1920, 21, e chegamos a beirar o ano de 1922, né? numa crise imensa, né? Associada a essa retração nossa em nossos lares em função de um quadro de pandemia que assolou o mundo e que trouxe para muitas pessoas, não é? Trouxe para muitas sociedades no mundo todo a frustração de um cárcere privado, né? Eu diria assim, um auto-aprisionamento, porque havia também uma consciência que o mundo lá fora estava tenebroso e não havia ainda garantias para uma sobrevivência tranquila. Então, o Krenak fala das cidades de pandemias e outras geringonças, e aí a gente entende a amplitude que essa palavra geringonças assume, né? Porque é tudo aquilo que nos move de forma negativa, né? E ele pergunta: a pandemia ensinou alguma coisa? E essa pergunta nos instiga a perguntar também. E é interessante aprender alguma coisa sobre o crivo da dor, do sofrimento. Novamente, somos instigados a refletir. Ele afirma, na página 47 e 48, que os brancos que me perdoem, mas eu não sei de onde vem essa mentalidade de que o sofrimento ensina alguma coisa. Se ensinasse, os povos da diáspora que passaram pela tragédia inenarrável da escravidão estariam sendo premiados no século XXI. Ou melhor, teria valido a pena todo aquele sacrifício? Teria tido com o sacrifício a glória? Esse povo que viveu tendo que migrar por várias causas, como a gente tem hoje no século XXI, as vítimas das guerras, das invasões, eu diria, da natureza revoltosa que nos leva a migrar também. Então, o Krenak traz essa reflexão, e aí também eu vou naquela linha do poema de Fernando Pessoa, e aí essa relação muito interessante, quando ele diz, no rimar português, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí, mais do que a dor, né, ele volta para uma outra questão, que não é a questão do sofrimento, mas é a questão da relação interior. A alma não é pequena, é preciso ter a grandiosidade da alma para que nós possamos atravessar
obstáculos e, na resiliência da existência, a gente poder conquistar aquilo que a gente quer. Mas não é o compromisso com a dor, assim também como não há compromisso com o erro. Um autor dizia que com o erro não há compromisso. Então, com a dor não há compromisso. É preciso que a sociedade viva na alegria, na conquista das suas coisas, com a leveza da existência humana. Por que mais sofrimento? Por que mais dor? Isso não nos interessa. Interessa que sejamos todos seres que possam vivenciar a grandiosidade da alegria no cotidiano e que isso possa fortalecer as nossas conquistas. Não é isso, Socorrinha? Exatamente, professor Daniel. Esse capítulo, ele é muito provocativo para reflexões, sobretudo, ao se tratar de é possível lidar com o sofrimento, tentando tirar dele ensinamentos para a vida, assim diz o autor, e assim trazemos a reflexão em pauta. Precisamos escutar a voz interior, a voz do líder indígena Ailton Krenak, nas suas reflexões, que ele rememora a experiência da pandemia, os seus impactos fúnebres na floresta e na cidade. Quantos impactos o sofrimento traz para a nossa vida, para o ser humano. Mas nós temos que buscar a capacidade de transcender. É a questão da água. A água que nos liberta, a água que nos move a esse entendimento, para que a travessia ela se faça, de fato, dentro de um entendimento de que a humanidade, dentro de nós, deve ser existida, deve ter vida, deve ter busca e deve ter entendimento e acolhimento. Então, essa travessia, ela é esse caminho, de fato, da transcendência. E quando a gente busca e entende, tudo se transforma, não é? A dor fica suave. Há o caminho da libertação, há o caminho do perdão e há o caminho do cuidado e da vida. É muito reflexivo esse capítulo, muito mesmo, né? Porque cada um de nós tem as suas experiências pessoais. Dentro do pessoal vem a questão do coletivo, não é? Então, essa vivência de mundo, não é? De estar junto com o outro, para transformar e ser transformado. Pois é. E uma coisa, Socorro, que a pandemia trouxe, né, um tipo de sofrimento que atingiu muita gente, foi a ansiedade. Não é que a pandemia trouxe, mas que acentuou ainda mais, né? Houve um número maior de ansiedade, que é justamente essa preocupação, menos ocupação e mais preocupação com o futuro, né? Com o que está por vir. E foi pensando nisso que eu escrevi um conto, e nesse conto tem um trecho que diz assim: não há espaço nem motivo para que a ansiedade se instale em mim, visto que a ansiedade tem lugar no futuro, mas não há futuro. Eu construirei de acordo com o meu caminhar, minhas escolhas. Mesmo assim, nem tudo depende de mim, e apesar disso, me sinto livre. Como é libertador não ter controle sobre tudo. É o trecho do conto Além do Nevoeiro.
Eu acredito que, assim, os piores sofrimentos, excluindo a doença, né? Lógico, são aqueles que destroem a dignidade, né? E eu acho que realmente isso não ensina nada a ninguém, como foi o fato, a questão da escravidão, como um professor falou, e tudo que restou dela, e que perdura até os dias de hoje, né? O respeito ao outro é sagrado. Então, eu acredito que todo sofrimento que vem e ataca a dignidade do ser humano é algo que realmente não, não traz nada de bom, não ensina nada, ao contrário, né? E eu concordo que o sofrimento é uma coisa muito ruim e que não ensina nada de bom. Realmente, não é isso, professor? É isso. E mais adiante, não é, na página 54, eu vi aqui um trecho bem, bem legal, que ele diz assim: a vida começou aqui na Terra sem os humanos e pode terminar sem nós. Verdade. Esse pode, e, e é um cuidado lá dele, de não detonar de vez a bomba. Já eu, o Krenak, ele diz o seguinte: eu sou mais arrogante e digo que a vida começou sem os humanos e vai acabar sem a gente. Não somos os donos da chave, nem seremos os últimos a sair. Aliás, acho antes que seremos postos para fora por incompetência, inadimplência, abuso e todo tipo de prevaricação em que a gente se meteu em favor da ideia de prolongar nossa própria vida. Então, quando a gente observa esses questionamentos, essas reflexões, a gente pensa que uma das ansiedades, não é? Uma delas que marcou muito todos nós que vivemos a pandemia, foi o medo da passagem. Exatamente, foi isso mesmo. Não é isso? Exatamente. Ansiedade por esse futuro que não, né? E aí, o medo de morrer. Eu acredito que Exatamente. isso é justamente ligado a essa questão do medo de morrer. E uma coisa que eu tenho percebido, professor e Socorro e Rafael, não sei se é uma coisa assim com todo mundo, lógico, eu acho que nem tudo não é com todo mundo, não é assim, mas eu percebo em relação a mim que com o tempo, sabe, com a maturidade, o tempo, esse medo vai se transformando. Não é se transformando. Eu acho que esse medo vai passando. A gente está mais preocupada, eu, no caso, com o hoje, com o viver, né? Viver cada momento. Claro, quando a gente diz assim, viver cada momento, um momento como esse, nós estamos cuidando também do futuro, né? Esse futuro que a gente quer que permaneça. Mas a gente está plantando uma sementinha aqui. Mas esse medo de morrer, ele diminui muito, sabe? Não, eu acho que eu nem sinto mais isso. O que a gente se preocupa é viver o presente, deixar um legado, sabe? Deixar um legado legal, fazer coisas interessantes que realmente nos faça bem e faça bem também ao coletivo. Eu acho que essa vontade, esses desafios vai tomando conta da gente e substituindo essa questão de medo de morrer. E eu acredito que é por conta dessa consciência de finitude, não é? Que a gente, pelo menos eu tenho, essa consciência muito formada em mim. E quando eu converso isso, assim, sobre esse assunto, às vezes eu tenho uma neta minha que ela vai dizer assim, como assim? A senhora não vai morrer? Quem disse que a senhora vai morrer? Ela nunca tinha pensado nisso, sabe? E ela ficou assim, eu disse, lógico que eu vou, e tá tudo bem, todos vamos. Então, pelo menos em mim, o tempo foi trazendo essa coisa boa. E você fala dessa questão de futuro, Zezinha, e aqui no capítulo seguinte, o Krenak vai falar disso. Ele diz que o futuro é a utopia. E é isso que a gente vai falar no processo da educação. A gente se pauta na educação dos filhos para criar, formatar um futuro para eles. Mas e o presente deles? E a experiência que eles trazem da sua formação, desde quando nascem, como é apresentado
nos rituais indígenas, né, da bênção dessas crianças que são recebidas pelo pajé, recebidas por toda a tradição indígena, antes mesmo de que sejam dados os nomes pelos pais. Então, a aceitação da criança como ser existente antes da formatação a que a sociedade moderna tem colocado como rótulo, né, como perspectiva de uma sociedade, eu diria, de sucesso, essa busca de vitoriosos. É por isso que a gente vai agora para o próximo capítulo e dar prosseguimento a essas reflexões. Não é? Então, nesse próximo capítulo, é justamente quando ele fala das alianças afetivas. É um nome tão interessante, não é? Porque aliança, hoje em dia, é um termo tão, eu diria, banalizado, não é? A gente faz alianças e não cumpre. Eu vejo muito que os nossos irmãos europeus, eles têm uma ideia de aliança, muito, muito séria. A gente tem um costume, na convivência pessoal, de marcar um encontro e não comparecer, ou marcar para dizer que marcou, mas não assumir o compromisso da presença. Então, eu não quis dizer o não porque ia chateia do mesmo jeito. Então, as alianças, elas devem ser, sobretudo, afetivas. Devem ser alianças que tenham como o olhar o outro, não é? A alteridade, não é? Que a gente possa se colocar no lugar do outro e ver que o outro estaria também massacrado por uma ausência quando na expectativa da presença. Então, segundo o Krenak, na página 87, ele se refere aos poetas. Né? Os poetas dizem que a democracia é uma utopia. Vê que coisa atual, não é? Que interessante. Algo que se busca, não que se consome. É porque a nossa democracia, no sentido amplo, não é? Esse governo do povo, é utópico. Os interesses sociais massacram, inibem, escravizam. Então, ele fala que é um desafio que uma sociedade determinada exercita como experiência cotidiana. É um desafio. Por mais que nós falemos em democracia, ela continua sendo uma utopia no ponto da plenitude, porque ela está constantemente ameaçada, constantemente colocada à prova. Assim como a ideia de liberdade, de integridade de um povo, a democracia deve ser constantemente construída e a gente não pode dormir nisso. A gente tem que estar o tempo todo buscando os parâmetros para que ela não sucumba diante da ferocidade e dos interesses. Ela não tem o dom de se instalar e está sujeita a todo tipo de ataque, reafirmando o que acabamos de dizer. Então, é de uma contemporaneidade o livro Futuro Ancestral, porque, embora ele esteja lá buscando as raízes, a ancestralidade, mas o olhar do autor é para um futuro que tem uma base, e uma base que não pode ser negligenciada. Um futuro que nos leva a buscar o nosso primitivismo, assim como o Pablo Picasso buscou as referências primitivas nos povos africanos, né? Assim como Mário de Andrade buscou as referências de nacionalismo crítico no nosso homem primitivo, no nosso índio, em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, e com todos os caracteres, com toda a pluralidade da formação do povo brasileiro. Então, é isso que a gente vai vendo num autor que precisa ser divulgado, precisa ser levado para as salas de aula, precisa ser discutido, porque ele tem muito a nos dizer de uma forma muito tranquila, muito simples, muito fácil de entender, porque a linguagem, quando ela é acessível, ela forma seguidores. E, nesse caso,
o Ailton Krenak, é uma voz plena de leituras, de inter-relações, é uma voz plena de, eu diria, diálogos. Não é isso, Socorro? É assim que a gente está vendo esse autor. Com certeza, professor Daniel, Zezinha, Rafael. Na sua fala, eu estava fazendo uma retrospectiva do olhar para a cidade de Dom Helder Câmara, né? De olhar para cada um, de olhar para a identidade, de olhar para as casas, para as ruas, para o exterior, para o interior, e ver exatamente, enxergar exatamente essa humanização. Então, se a gente não tiver essa dimensão, essa sensibilidade, essa vontade de exercer esse movimento de humanização, nada feito. A gente passou pela existência humana e a gente não construiu e nem deixou legado, não é? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que as alianças afetivas é algo iluminador. Na minha concepção, estabelece aliança nas diferenças. As diferenças, gente, é que fica mais sólida as alianças, os afetos, a compreensão, as pontes, nas capacidades de conexões, sem perdermos a nossa essência. Nós temos uma vasta experiência na educação, não é? Tanto Zezinha, quanto o professor Daniel, quanto eu. Rafael é jovem, mas tem experiência, com certeza absoluta. E nós vimos que a sociedade ela é formada por grupos afins, e a gente tentar compreender e ajudar para a quebra de paradigmas não é fácil, mas é possível. Um mundo novo é possível. E essas alianças afetivas, ela traz para o nosso eu como pessoa, o eu na nossa família, o eu em todos os lugares por onde a vida nos colocar. Então, é necessária, é importante e é urgente. E o livro é como sempre está voltando o professor Daniel. Ele é necessário, ele é urgente estar na academia. Ele é urgente o diálogo, a formação de clubes do livro, de leituras, bate-papos, é muito necessário. A gente lê uma vez, lê a segunda vez, parte para a terceira vez, e a gente não esgota de jeito nenhum os ensinamentos, as buscas e, sobretudo, as descobertas. E vamos na caminhada, não é? É isso. É isso. Eu acredito que não dá para pensar em futuro se a gente não prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor e sem revisitar o passado, né? Falando um pouco sobre o que o professor Daniel falou sobre a questão da democracia, aí eu lembrei de um cientista político norte-americano, que é o Robert Dahl, e é interessante que ele argumenta que a democracia é pura, né, essa na qual todos os cidadãos têm direitos, têm igual poder de influenciar decisões, é um ideal inatingível, assim como disse Krenak, na prática, né, mas aí ele traz, em vez disso, ele utiliza o conceito de poliarquia, como essa ideia de democracia perfeita, né, segundo o modelo desenvolvido por ele. Esse modelo para descrever sistemas políticos que se aproximam, né, desse ideal democrático,
sem nunca alcançar plenamente, devido às limitações, né, inerentes do mundo real. Nossa. Mas esse pensamento de Dow vai ao encontro do que diz Krenak, né? Eu completo esse pensamento quando ele diz assim: a democracia deve ser constantemente construída. Ela não tem o dom de se instalar e está sujeita a todo tipo de ataque. Então, são ideias bem que se complementam, né? Se unem. Interessante. Exatamente. E aí, ele também cita, num certo momento, na página 112, ele cita o Papa Francisco. Né? E ao citar o Papa Francisco, ele diz que o valor essencial para enfrentar as crises que estamos vivendo hoje me deu uma grande alegria, pois contribui para desenvolver fronteiras, ou melhor, dissolver fronteiras culturais e raciais. E para que a gente possa falar de uma maneira mais respeitosa da diversidade cultural e da pluralidade de vida. Essas ideias deveriam orientar todo o repertório de quem trabalha com educação. E esse capítulo fala exatamente de educação. E, de certa forma, em um momento mais na frente, o Krenak ele fala da sua experiência com os seringueiros da região amazônica, né, daquela época em que nós tivemos a formação de eu diria, uma cooperativa, mas um conjunto de pessoas com ideais libertários naquela região, e que depois disso, ele mesmo percebeu que havia assim um aprisionamento naquela ideologia. Em vez de você se libertar, você está se sentindo aprisionado. E foi quando ele rompeu com aquele momento para uma esfera maior, não é? Uma esfera de que eu posso ter cuidado para não fazer o círculo e ficar dentro dele. Eu tenho que ter saídas. Eu não tenho que pular desse círculo, metaforicamente falando. Então, essa consciência de que você saindo da opressão, não vire um opressor, mas que você vislumbre um olhar universal, que você possa ir além. Porque se nós não cuidarmos disso, nós seremos propagadores da não democracia. Seguindo o próximo capítulo, né? Falando ainda ali o coração no ritmo da terra, e aí eu trago uma perspectiva tendo em vista ali desde cidades, pandemias e outras geringonças, até aí o coração no ritmo da terra, onde se aborda o quê? Elementos como a reflexão, né, sobre as cidades. Por exemplo, aqui em Pernambuco, temos um cantor que há pouco tempo já entoava em suas canções. Seu nome tão conhecido, Chico Ciência, né? Ou simplesmente Chico Science, que trazia ali na musicalidade, e aí vem as cidades, né? Onde na letra dizia, as cidades não param, as cidades só crescem, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Externando aí uma forte desigualdade social e essa característica, né, que tem em relação ao nível, como a gente vem falando das cidades, né? E aí a pobreza em si, que só aumenta neste cenário da industrialização, do pós-guerra, muito gerado ali pelo que o autor Ailton Krenak nos elucida, quando ele diz assim que ainda nas décadas de 1960 e 1970, haviam campanhas para as pessoas saírem do campo e ocuparem os centros urbanos. E aí o que acarretou num grande êxodo rural. Muita gente saiu da zona rural para liberar a área para o agronegócio e foi passar fome nas cidades. Então, o entendimento sobre a relação em que nossa filosofia, né, inspirada em gregos e romanos, na busca ali por um modelo ideal de urbanização e de desenvolvimento, regado pelo capitalismo cego, que fere nossas matas e acabam de matar nossas feridas, acabam nos levando ali para um abismo e nos sujeitando ao resultado previsível de danos imprevisíveis e principalmente irreparáveis, tornando estéril e impedindo da natureza se desenvolver. Pandemias e o entendimento de que a natureza é esse mal que precisa ser combatido a todo custo.
organizado, planejado e fundamentado ali através das janelas dos escritórios de arquitetura, de engenharia, com as paredes de concreto cinzentos como a névoa de um fogo que não para de queimar. Eis então, professor Daniel, Cezinha, Socorro, a problemática. A bioética, ela significa o quê? O estudo dos problemas e implicações morais despertado pelas pesquisas científicas nas relações da vida, seja na medicina, seja no direito ou na biologia, partindo do princípio da justiça, recorrendo ao filósofo estadunidense John Rawls, Bichon e Childress, coloca-se a justiça como um princípio para qualquer ação que se pretenda ética. Né? Childress diz na manipulação da vida. Buscar uma ação justa é fundamental para que qualquer tratamento da vida possa estabelecer-se eticamente. Então, os elementos que regem aí a bioética como ponte na defesa da biodiversidade, na defesa da cultura, dos povos originários e no combate também, por que não, ao racismo ambiental. Né? São sobre as relações de vida. Tem uma especialista e palestrante chamada Isabela Sintra, quando ela diz que, embasados nos ensinamentos de um dos pais da bioética, que é o Van Hanselen Potter, o palestrante reafirma que não adianta ter avanços técnicos científicos para solucionar os problemas se não há sabedoria e ética para isso. Assim, a bioética se torna fundamental para entender como os seres humanos devem se comportar diante da natureza, porque ao degradar o meio ambiente, a humanidade está se degradando junto. Significa dizer assim que, seja em qualquer nível de relação com a natureza, é necessário e imperativo haver ética nas relações e no trato. Cidades não são a doença, é o jeito de viver e de tratar que adoece a tão valiosa e única Mãe Terra. E aqui eu encerro essa fala colocando uma frase que uma vez eu escutei no noticiário diante de alguma situação de enchente, alguma situação da natureza, né? Que justamente pela invasão humana, né? Pelas consequências humanas, que dizia assim, a pessoa entrevistada ela relatou que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza jamais. Exatamente. Quando você coloca toda essa questão, né, inclusive ao trecho da citação, que é o coração no ritmo da terra, a gente volta para aquela ideia, né, do humano e também da criança. Né? A criança, em qualquer cultura, são portadoras de boas novas. Então, é preciso vê-las dessa maneira. A educação atual tem nos colocado diante de eu diria, de uma rigidez em formatar, em criar iguais, sem respeitar a pluralidade. Cada criança é um mundo, é uma descoberta. Cada criança é uma visão que nos ensina. E nós achamos que somos nós que estamos ensinando a elas. Ao contrário, deveríamos aprender com elas. O poeta Oswald de Andrade disse que aprendeu a fazer poesia com seu filho de 13 anos. Né? E a poesia está na infância. É lá onde as palavras criam asas. Então, é na criança que a gente tem a imaginação, a criatividade, a espontaneidade, a liberdade, porque não contaminada por esse mundo caótico dos adultos. Então, viver a infância e ter infância para memorizar, recordar, voltar, é fundamental. É o passado, é a nossa ancestralidade. Eu, homem, não sou nada sem o eu, menino. E é disso que eu trato no meu livro. É dessa história que eu trato. É quando o menino encontra, ou melhor, quando o homem encontra o menino e vice-versa, nesse encontro que só a literatura nos permite.
esse encontro atemporal, que só a arte nos provoca. Uma arte que leva, por exemplo, um personagem fictício entrar num gabinete de uma figura real, como Floriano Peixoto, no livro de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Isso. Então, o escritor, ele é um criador de possibilidades. É um criador de realidades que, mesmo tão próxima da realidade, ainda assim não é realidade, mas sim uma representação dessa realidade. Esse é o princípio o princípio básico da verossimilhança. É o princípio básico da arte. A arte é criar possíveis, como o Krenak coloca aqui, em outras esferas do pensamento. O arte-educador Robson Marx, ele fala assim, como é moderna em tecnologia de ponta a sabedoria ancestral. Quando o assunto é unir ancestralidade e educação, né, ele argumenta que não há nada mais inovador do que olhar para os ensinamentos do passado para renovar os caminhos do futuro. E esse olhar o passado, eu levo também essa ideia de voltar, né? Esse encontro com esse menino, eu também já me encontrei com a menina que eu fui algumas vezes em textos também, né? Já escrevi cartas, né, para essa menina. Esse encontro é muito importante. E é sobre resistir, é reinventar e reconstruir em tempos complexos como esse, né, que nós vivemos. Não é isso, Socorro? É isso aí, Zezinha. E ao falar sobre educação, que o autor pleiteia, não é a que formata pessoas, mas a que apresenta experiências tão vastas que seriam capazes de lhes permitir fazer tudo aquilo que fosse necessário à vida. O livro é uma reflexão que nos impulsiona a mudanças urgentes. Urge uma educação para partilhar a vida, de coletividade, de experiências outras que nos envolva em nossa essência, que é a própria vida. Somos todos convidados a nos comprometer em prol da vida. Zezinha, Daniel, Rafael, agradeço ao universo por sua existência, ao mesmo espaço-tempo que nós existimos, inclusive o autor, não é, que trouxe esse livro, que nos presenteou esse livro através de sua voz, das suas palestras. Ele trouxe ao nosso coração, à nossa vida, à nossa existência, para que cada um de nós possa, de fato, com o aprendizado, com as nossas experiências de entendimento e trazendo as nossas outras experiências de vida, e irmanados do mesmo saber, desse saber existir, dessa coexistência, trago também a encíclica Laudato Si, que é do Papa Francisco, que foi publicada em 2015, que faz um chamamento tratando do cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas. Esse é o nosso comprometimento em cuidar da vida, não é, gente? Cuidar do ser humano, cuidar de todo o espaço que Deus nos deu para a nossa caminhada. E não esquecer, né, vou deixar um recadinho aqui para todos que estão nos ouvindo, não esqueçam de se inscrever no canal, e dar o seu like e de comentar. Estejamos na confluência que nos proporcionou esse encontro maravilhoso. A todos vocês, um grande abraço e nos acompanhem. Até o próximo. Muito bem, gente. Musicalidade agora. Uma canção que fala da terra, que falou de tudo isso aqui, em composição de Chico Buarque e Milton Nascimento. Um agradecimento a Ana Esther.
descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar a cana, a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão.